Convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, somente. É um verso tão conhecido que eu acho que muita gente sabe de cor e talvez nem precise abrir a Bíblia, mas nessa noite nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, Mateus, capítulo 16, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Vamos orar mais uma vez? Mais perto, Deus, queremos estar de Ti, Senhor. É tão bom cantar essa realidade, Pai. E nós te pedimos que agora, Deus, de maneira muito especial, o Senhor visite o nosso coração, de todos nós que somos templo Teu e nos reunimos aqui nessa noite, nesse lugar chamado templo, para Te buscar. E que no nome de Jesus Cristo o Senhor fale ao nosso coração e fale de forma profunda, Deus. Que o Senhor mude as disposições do nosso coração, transforme o nosso ser, porque só o Senhor pode fazer isso por nós. No nome de Jesus, amém e amém. Ao longo da história, e na história de todos nós, esse texto ele é interpretado de maneira essencialmente e até unicamente escatológica. É um texto muitas vezes considerado aquele texto cartada final de evangelização. Então, você está diante daquela pessoa que só quer farra na vida, aquela pessoa que vive de aconchego em aconchego, de festa em festa, e aí você diz assim: olha só, o que adianta você ganhar esse mundo inteiro e perder a sua alma? É o texto da última alternativa para um parente seu de outra religião que está, de repente, caminhando para a morte, se ultimando, e aí você tem uma oportunidade de conversar com ele, talvez no leito de hospital, aí você diz assim: olha, de que adianta você manter essa postura e perder a alma? No entanto, esse texto, apesar de ser também escatológico, ele é um texto que fala de uma perdição que começa a acontecer ainda em vida, enquanto ainda estamos aqui e bem vivos. Jesus Cristo falava aos seus discípulos e ele começa a modificar um pouco a referência direta do texto e falar para todas as pessoas. Porque essa história de perder a alma, essa história de ganhar o mundo, não é uma coisa restrita a pessoas que caminham perceptivelmente a passos largos para o inferno. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. E para que a gente possa compreender melhor essa realidade e ter muito cuidado para não caminhar por ela, é preciso que a gente esclareça algumas coisas concernentes a esse texto. Esclarecer o que significa essa coisa de ganhar o mundo. O que é perder a alma? O que é a alma para que eu possa perder? O que é o mundo para que eu possa ganhar? De que maneira isso acontece? Qual é o caminho de volta? É o caminho da nossa meditação nessa noite. Espero que os irmãos fiquem bem atentos, porque quando a palavra de Deus, de maneira geral, fala de mundo, existem 3 possibilidades de interpretação. A primeira dela, lá no Gênesis, e também em outras passagens, é um mundo extremamente objetivo. É esse mundo que saiu do pensar de Deus e que veio a existir pela palavra de Deus. É quando Deus disse assim: haja e ouve. O mundo na sua complexidade, o mundo natural, o mundo das coisas, o mundo físico, os pássaros, montanhas, vales,
mares, oceanos, tudo. É o mundo. A Bíblia chama também de mundo os arranjos humanos, a civilização como um todo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, papai, mamãe, ou então no nosso nordestinês, painho, maninha, voinho, voinha, monarcas e plebeus, aquele que pode muito, o que não pode nada, a humanidade como um todo, em todos os seus arranjos, em toda a sua complexidade, também é chamada pela Bíblia de mundo. Só que existe uma terceira categoria de mundo, e é sobre essa especificamente que Jesus fala aqui e que ele quer tratar. E esse mundo, na classificação bíblica, ele é adjetivado como sedutor, perigoso, e que a cada dia nos assalta e nos tenta. Porque esse é um mundo concebido e no nosso tempo, na nossa época, no momento histórico que a gente vive, ele nunca esteve tão forte. É um mundo que é concebido de si para si. É uma realidade que nós construímos para nós mesmos vivermos dentro dela e que encontra como luminar, como estrela maior, a nossa vaidade, a concupiscência, a vontade, as nossas ambições, os nossos desejos mais arraigados, as vontades mais profundas, as ambições que nós muitas vezes não dividimos com ninguém, são os luminares desse mundo. É o combustível, é o que faz o mundo girar, é o que faz a realidade se tornar possível. E esse mundo tem como objetivo o domínio, em todas as suas formas, em qualquer esfera, seja o domínio familiar, do patriarcado, do matriarcado, do filiarcado, seja o domínio ministerial numa esfera eclesiástica, seja o domínio de grandes corporações, da Microsoft, da Apple, ou da maçã, conforme quiser chamar, de grandes cidades, ou até um mundo de vínculos bem pequenos, de grupos sociais, de namoro. É o mundo. É um mundo que nos fornece a sensação de superioridade, de domínio. É um mundo que oferece para você a tirania na sua forma mais pura. É a pessoa que está acima da lei. Aliás, ela opera a lei categoricamente. E por falar em lei, esse mundo ele tem leis extremamente rígidas. E nada complacentes. As leis desse mundo preconizam que os fins justificam os meios. Então, para que você tenha esse domínio, para que você construa esse mundo, para que você ganhe o mundo, vale qualquer coisa. Gol de mão e cheque sem fundo. Vale qualquer coisa. Os fins justificam os meios. Pode pisar em quem quiser. Pode fazer o que quiser. O importante é que você satisfaça os seus objetivos. Seja insensível. Você não tem tempo para se importar com alguém que esteja do lado de fora do vidro do seu carro pedindo qualquer coisa. Interessa a ninguém isso. Não interessa a ninguém se seu filho passa bem ou passa mal. Interessa que você tenha objetivos. Interessa muito pouco se as pessoas do seu ministério estão sendo edificadas. O que interessa é a coisa e que ela tem que ser trocada para frente. Se ficarem feridos pelo caminho, problema de quem ficar. E muitas vezes essa insensibilidade vem munida de um escudo ético autojustificado, no qual você diz assim:
eu fiz isso com a melhor das intenções. Eu fiz isso porque eu fui provocado, eu fui jogado para essa realidade, e agora isso está na minha mão, eu tenho que resolver. É um escudo ético, mascarado de uma coisa bonita, mas lá dentro tem uma insensibilidade arraigada. Outra lei, extremamente rígida, e que é encontrado larga e fartamente: você é o centro do universo. E qualquer coisa que não esteja gravitando ao redor do seu umbigo, está mal colocado e mal situado no universo e precisa ser destruído. Qualquer pessoa que não orbite ao redor dos seus objetivos, que não pense como você pensa, que não faça o que você faz, está mal situado. Aliás, Ariano Suassuna, ele categorizou as pessoas em 2 grupos. Ele disse: existem aquelas pessoas que são minhas amigas, que gostam de mim, existem os equivocados. É a lei do mundo. É a lei do mundo. Você é o centro do universo. Quantos livros de autoajuda não dizem isso, não é verdade? Você é especial. Você faz. Você é o centro. Quanta teologia antropocêntrica a gente não tem, não é verdade? De que o homem é o centro, de que você vai ter vitória, de que você é especial, de que você é um coitado, injustiçado, e que o mundo está num saldo devedor com você, todo mundo te deve alguma coisa, você é o centro. Isso é outra lei rígida do universo. Outra lei extremamente rígida é: nunca se sacrifique por ninguém, pelo contrário, sacrifique os outros em favor do seu objetivo. Eu nunca vi acontecer alguma coisa do tipo: eu passei no vestibular, mas eu vou ceder a minha vaga no curso de medicina ou direito da federal para outro. Isso é impossível, inclusive, porque na nossa lógica meritocrática, você é fera, e fera é o que devora, fera é o que destrói, fera é o predador. E nós somos ensinados desde cedo a sermos coronezinhos ou princesinhas totalmente autocráticos, que determinam as coisas e que todo mundo tem que fazer o que a gente quer. Porque se não for do jeito que a gente quer, você morre e você vai ser oferecido como holocausto no meu altar. A lei do mundo. Outra lei que graça nos tutoriais de YouTube, e muitas vezes, infelizmente, nos bancos da nossa igreja, é: aparência é tudo. Você não precisa ser, só precisa aparecer. Você não precisa ser uma pessoa de sucesso, você só precisa ter roupa de marca. Você não precisa ser uma pessoa feliz, basta sorrir. Você não precisa ser uma pessoa bonita por dentro, basta a maquiagem para enganar toda a feiura que a gente tem. Aí você ganha o mundo. Seja essa pessoa que você ganha o mundo. Seja em que esfera for, seja de que maneira for, a que custo, você ganha o mundo. Mas tenha muito cuidado, porque Jesus Cristo falou que você tem um mundo a ganhar, mas você também tem uma alma a perder. E perder, a palavra perder aqui, ela é você não ter mais a capacidade de possuir a si mesmo. Quando você entra nesse esquemão de ganhar o mundo, de se tornar tão objetivo, tão senhor das circunstâncias, tão senhor de si, tão senhor das pessoas, você perde o poder sobre si. Você não tem mais domínio próprio. Fruto do Espírito acabou. Você se perde. Você não tem mais condições. E a gente perde o quê? A gente perde a alma.
a gente perde a alma. E o que é a alma para que eu possa perder? Que valor tem essa alma para que eu possa perder? Se você for procurar o original desse texto e você der uma olhada, e você não precisa ser assim um especialista, você vai ver que lá não tem escrito pneumas ou pneumáticos, alguma coisa que diga menção ao espírito, mas alma aqui é psique. É a psique. E o que é essa psique? Eu às vezes tenho um arrobo de poesia, assim, e lendo, a gente vê que psique é esse rio que passa dentro da gente, por onde as percepções estéticas, elas fluem, é onde a gente encontra e classifica o bonito como bonito e o feio como feio, é onde são costurados os nossos laços afetivos, é onde a gente determina os nossos gostos, aquilo que é bom e aquilo que não é. É onde a gente percebe sentimentos de todos os tipos, da dor, da aflição, da alegria, do prazer. É a nossa alma. É a nossa alma. Cuidado, que é isso que está em jogo. É isso que você pode perder. E a nossa alma, ela é fundamental na nossa existência. Porque ela faz a comunicação entre o ambiente externo a nós e o ambiente mais interno ao nosso coração. Porque qualquer coisa que toca o teu paladar, que toca a tua pele, que entra pelos teus ouvidos, ela passa pela tua alma. E lá ela é classificada. E é isso que você pode perder. A gente pode perder todas as classificações, a gente pode perder tudo que a gente tem por dentro, a gente perde a nossa alma. E existe uma tentativa diabólica de perversão total da nossa alma. Da gente reclassificar tudo à imagem e semelhança do mundo. E aquilo que é horrível, a gente achar bonito. E aquilo que é abominável aos olhos de Deus, a gente interessar-se por isso. E a gente acabar correndo atrás das tentações que Jesus refutou. A nossa alma. É a nossa alma. Em resumo, e presta bastante atenção nisso, que essa é a essência da gente quando a gente perde a alma. Perder a alma é perder a capacidade de amar. É se tornar insensível para o amor. Não esse amor romântico, adocicado e colorido artificialmente, vendido, enlatado pela mídia e que tem gosto somente artificial. Mas esse amor divino, essencial, supremo, final, é esse amor que a gente tem a perder. Isso é algo, meus queridos, que pode acontecer em vida e na topografia da vida da gente. Porque tem um monte de gente, nós mesmos, todos os dias, saímos de casa muitas vezes na perspectiva de ganhar a vida, não é verdade? Estou tentando ganhar a vida. E é tão interessante esse texto, porque Jesus que fala assim, no versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Traduz a palavra vida para o original, e sabe o que é que você vai encontrar? Você não vai encontrar biós, você não vai encontrar outra palavra zoe, você vai encontrar psique. Quem quiser achar sua psique, sua alma, perde. Mas todo dia a gente sai para ganhar. Todos os dias nós saímos para ganhar a vida.
E está aí o grande problema, é a gente viver nesse mundo que nos ensina todos os dias o que é ganhar vida. E nos alimentarmos ao mesmo tempo desse grande paradoxo bíblico que nos ensina que ganhar é perder e que perder é ganhar. E aí a gente vê um monte de gente por aí que porque decidiu ganhar a vida, ganhou o mundo, mas perdeu a alma. E eu já tive a oportunidade de estar em contato com empresários, por exemplo, das mais variadas classificações, dos mais variados segmentos, grandes e pequenos. E eu já tive a oportunidade de ver gente, por exemplo, que é empresário altamente cosmopolita. Ele acorda de manhã, já faz uma teleconferência com Londres, já vê como é que estão as franquias lá, e depois disso ele vai para o seu closet, coloca o seu Armani ali, super italiano. Armani é italiano, né? Não sei. Coloca o seu Armani ali, coloca a sua gravata, o seu perfume francês, entra no seu carro alemão, sem nunca antes esquecer de tomar o seu breakfast. Desculpe se tiver algum professor de inglês aqui, viu? Tem gente balançando a cabeça assim, eu acho que se acusou como professor de inglês. Me perdoe. Fique vermelho não, tem gente rindo aqui da minha cara vermelho. Eu sei que é vergonha alheia, mas não tenha não. Não me ajuda não. Mas ele toma aquela coisa assim, aquele café da manhã altamente internacional, entra no seu carro alemão, pega o seu telefone celular americano, comprado na Quinta Avenida, e vai ganhar o mundo, meu irmão. A última vez que ele brincou com o filho, ele nem sabe. Talvez ele mande a secretária dele comprar o presente do aniversário do filho. E ela seja a que lembra ele do aniversário do filho. Uma vez que esse homem chorou, que essa mulher chorou, foi quando ele perdeu alguém da família. E olha, ele se segurou, viu? Porque como a aparência é o que importa, ele teve que fazer carranca para ninguém ver fraqueza nele. Quando chegou ele sozinho em casa, mais uma vez no seu closet, para desmontar sua armadura de empedramento, aí foi que ele verteu suas lágrimas e foi dormir tomando o seu remédio europeu, porque sozinho ele não consegue. Ou então um empresário médio, que construiu alguma coisa na vida, e que está tão feliz, porque ele está abrindo outra filial, e ele está todo contente, mas de repente bateu uma crise, e ele não está mais conseguindo dormir, e ele, como diz uma música popular, não sabe se vai infartar ou se vai à falência, e ele começa a ficar morrendo de medo de perder o que possui. E agora ele constatou para si mesmo que ele foi possuído pelas próprias posses, que ele está endemoniado pelo medo de quebrar. Porque na concepção e no tamanho de esfera de mundo que ele queria, ele ganhou o mundo inteiro e vendeu a alma para isso daí. E agora quando esse mundo dele está ruindo, ele perdeu o mundo e ele perdeu a alma. Ou então pensar aquela dona de casa que está beirando os 40, olha para as suas fotos de casada e não consegue mais se reconhecer quando se olha no espelho. E entendeu para si que precisa dar uma reviravolta na vida. E começou a ter acesso agora a pornografia classificada para maiores de 40, eu vou ler 50 tons de cinza, eu vou ler uma coisa culta, e tudo muito mascarado, sabe?
nesse escudo ético de coisa intelectual, de coisa bonita, de coisa boa, totalmente autojustificada. Afinal de contas, ela disse que ela precisava e ela disse que ela queria. Então ela foi lá, deu um jeito no cabelo, porque ela precisava sair das esferas assim de dominação patriarcal. Disse ao marido que agora ia ter leis e regras e que ela não mais ia se sujeitar a qualquer coisa. Virou as costas para a família, foi embora. Não quer mais. Ou então, a gente pode pensar também naquele menino ou naquela menina que foi adolescente por aqui, sentando nos bancos dessa igreja, que quando criança participava das cantatas de Natal, cantava com os amiguinhos, que mostrava para a mamãe as tarefinhas de escola dominical com tanta alegria, mas esse menino foi crescendo, e aí ele foi lançado assim no mundo, porque disseram assim para ele: meu filho, você já está um rapazinho, você já está uma mocinha, você tem que ganhar o mundo, você tem que ganhar a vida, você tem que ir embora para você se fazer. Então essa coisa de igreja, acabou, é domingo e olhe lá, viu? É porque agora você tem que fazer cursinho, matéria isolada, você tem que estudar no colégio agora, que faça você passar no vestibular. Esse menino chega na universidade com a fé em pandareco. E aí ele começa a ter acesso a Trotsky, Lenin, Nietzsche. Ele começa a ter acesso aos grandes teóricos do positivismo. E agora a conversa dele não é mais Bíblia, a conversa dele agora é calorada. E para ele entrar naquele grupo ali, para ele participar daquele mundinho ali, para ele transformar aquilo também numa esfera ao alcance e ao domínio dele, ele vai atrás, cai na gandaia, fica. E aquilo que ele taxava como coisa negativa e errada, ele começa a praticar. É um barzinho aqui, é uma bebedeirazinha aqui, é um baseadozinho ali, por que não? Ganhou o mundo, perdeu a alma. Pai está em casa acordado, a mãe está em casa acordada, madrugada dentro, cadê essa menina? Cadê esse menino? Mas ele está tão insensível para o amor dos pais, ele está tão ensimesmado, ele está tão fechado na sua concha e no seu mundo, que para o pai ter virado somente o caixa eletrônico, porque o dinheiro do estágio não dá, foi assim. Para a mãe ter se transformado simplesmente na despensa, que ele senta na mesa, engole a comida e diz assim: eu vou para a universidade. E não agradece nada, talvez uma mençãozinha rápida no dia da formatura aos pais e somente. Perdeu a alma. Ou então aquela menina que começou a namorar e perdeu todos os jeitos e os trejeitos dela e ganhou todos os trejeitos do namorado. A menina detestava pagode, agora ela ama pagode. Abominava carnaval, mas agora o namoradão está aí, ele não é evangélico, mas ele é bonzinho. Ele não é evangélico, mas ele é legal. Ele não é crente, mas você jura que ele muda. Ela se vendeu para ele, e esse rapaz disse para ela que para ficar junto, ela ia ter que se entregar por completo. E se amor era amor, eles iam ter que ir para um motel. E aquela menina se entrega. Ganhar o mundo custa caro, porque custa a nossa alma.
Ou então isso acontece com um pastor que tem tanto controle do que diz, que teve tanto acesso à teologia, que quando vai preparar um sermão, ele diz para si: eu não preciso mais nem ouvir Deus falar, porque se domina tantos mecanismos e tantas coisas, tantas frases de efeito, o tom de voz, secou alguma coisa lá por dentro dele. E ele já viu tanta gente chorar em pregações, em gabinetes. Ele já foi a tantos funerais que ele mesmo não chora mais. Ele perdeu a capacidade de amar. Perdeu a alma, ainda em vida. Acontece com qualquer um de nós. Missionários, pastores, líderes de ministério, gente que acaba colocando a coisa do ministério na frente das pessoas e acaba instituindo um certo coronelismo gospel, sabe? Aqui é meu latifúndio, ninguém pode mexer aqui. Perdeu a capacidade de amar. E só ele sabe das coisas, e só ela sabe fazer tudo. E ninguém pode se meter ali. E quem não pensar igual, e quem não fizer igual, quem não rezar naquela cartilha, está fora. Cuidado. Porque na ânsia de dominar as coisas, você pode perder a alma. Como é que eu sei, pastor, que eu perdi a alma? Como é que eu posso ter essa ideia tão clara para mim, de que eu perdi a minha alma? Faz uma coisa, meu querido, presta atenção nas tuas orações. Porque nós hoje vivemos num evangelho tão contaminado por esse antropocentrismo, que as nossas orações se tornaram orações egoístas. Eu oro por mim e pelos meus objetivos. Deus me ajuda, Deus me dá vitória. O Senhor há de me dar vitória, nem que seja por cima do cadáver dos meus inimigos. E a pessoa se refestela muitas vezes em dizer que tem inimigos. Ela transforma o patrão em inimigo, ela transforma a esposa em inimigo, transforma o marido em inimigo, os filhos em inimigo. E eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Por favor, muda o coração daquela pessoa, porque eu estou certo. E começa a se autocomiserar, sabe? A se vitimizar. Meu Deus, coitado de mim. Porque os meus pais não me entendem. Porque eles não satisfazem mais a minha vontade. Porque o meu marido não atende mais às minhas necessidades. É isso que a gente acaba fazendo nas nossas orações. Então, quer saber, meu querido, se existe uma alma dentro de você ainda? Se você não perdeu a capacidade de amar, se você não perdeu a sensibilidade do amor pelo amor, do amor sem barganha, do amor como sendo aquilo que é o combustível da vida cristã. Preste atenção nas suas orações. Preste atenção em que tipo de teologia você tem crido e pregado. Preste atenção na insensibilidade, na dor do próximo. Porque muitas vezes eu vejo um tanto de gente que quando olha para si e vê uma situação ruim, ele tenta se consolar com a má situação dos outros também. E olha para ali e diz assim: está vendo aquilo ali, ó pastor? Aquilo é um casamento acabado. O meu está ruim, mas o dele está pior. Eu já vi gente dizer isso. Ou então, gente que é tão negativa, que começa a se alimentar das más notícias da vida dos outros, e se ocupar da vida dos outros, e bota uma carapaça bonita, e diz assim: eu queria compartilhar uma coisa para você. Você sabia que está acontecendo isso e isso para o irmão? Estou dizendo para você porque eu confio em você, só para a gente orar. É isso que a gente faz. Falta uma alma aí dentro.
ganhou o mundo. Ou então perdeu o mundo que você mesmo construiu e também perdeu uma alma. Acabou tudo. A gente transfere a nossa responsabilidade do amor. A gente diz assim, não foi culpa minha não, a culpa foi dele, a culpa foi dela. A gente faz essa transferência com muita facilidade. No momento de briga, de discussão nas nossas casas, é para isso que a gente corre. A gente acaba fazendo uma verdadeira inquisição doméstica. Aponta culpados, coloca no nosso paredão e fuzila cabalmente. E você está certo. E de fato, pode ser que à frente dos seus argumentos ninguém se coloque, porque afinal de contas, você é o senhor do mundo. Mas presta atenção nisso, não é porque a tua esposa se calou, não é porque o teu marido baixou a cabeça, não é porque os teus filhos simplesmente não contra-argumentaram que você tem razão. Significa simplesmente que talvez você pode ter ganhado a batalha, mas esteja perdendo a guerra. Pode ser que você, na sua voracidade, na necessidade de justificar-se a si mesmo, de se tornar tão senhor da situação e das circunstâncias, você tenha sacrificado muita gente que você diz que ama, mas que na verdade, ama depois de si. Por último, meus irmãos, qual é o caminho de volta? Como é que se constrói uma alma? A resposta, ela pode parecer extremamente clichê a princípio, mas ela é de uma densidade e de uma profundidade que, para isso, eu vou começar a responder agora, mas eu vou me deter mais nas próximas semanas. Porque semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos continuar conversando sobre a nossa alma. E eu quero te convidar para vir aqui na próxima semana e a gente vai meditar não nesse texto, mas num outro texto. Mas caminho de volta, caminho para a gente construir uma alma, concluindo esse primeiro bate-papo da gente aqui sobre alma e dando início a um próximo, é exatamente isso. É a gente se entregar a esses caminhos paradoxais da cruz, nos quais perda é ganho e ganho é perda. Porque a Bíblia fala assim, quem quiser ser dono da sua alma, entregue a sua alma. Jesus disse aos seus discípulos, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante isso. Porque muitas vezes a gente quer ser o agente secreto de Deus. E talvez no seu ambiente de trabalho ninguém saiba que você é crente. E talvez a sua justificativa pessoal, e eu não estou querendo julgar ninguém, porque isso pode ser uma coisa real mesmo, seja assim, você está querendo simplesmente que as outras pessoas notem que você é crente, e facilmente elas notarão pelo seu testemunho. Mas tem gente que diz assim, não, mas que eu vou ganhar ele pela amizade. Entenda, meu querido, você está lá para pregar o evangelho, não é para vender um carro. Você está lá, não é para comercializar outra coisa. E aí a Bíblia fala assim, negue, tome a sua cruz e siga-me. É interessante, eu queria só ressaltar esse verbo tomar. O verbo tomar não significa carregar após si, não. Significa erigir, levantar, mostrar para todo mundo, pública e deliberadamente, que você não está disposto a viver segundo o script desse mundo.
que você encontrou as incongruências, as contradições desse mundo, as loucuras pregadas e aceitas pelo mundo, e disse assim: eu não quero isso, eu prefiro o caminho do sacrifício. Se você perguntasse para qualquer grego, qualquer judeu, qualquer romano, qualquer sírio daquela época, qualquer pessoa ali do norte da África, ou até mesmo de parte da Europa, o que significava a cruz, ninguém ia querer. Mas Jesus Cristo faz esse convite extremamente paradoxal, e ele diz assim: se você quiser ser vivo de verdade, negue a si mesmo. E negar a si mesmo aqui é negar esse mundo que você criou para você viver dentro. É negar essa realidade, essa vida que você chamou. É você entregar na cruz essa falsificação de existência que o diabo vendeu para você e que você tão arraigadamente chama de vida, em favor de uma outra vida. E certo autor disse que essa é a única experiência que merece verdadeiramente ser chamada de vida, que é a vida com Deus, que é a vida na cruz. Porque se você perguntasse a Jesus Cristo o que significava a cruz para ele, ele diria para você: a cruz significa sim a morte, mas presta bastante atenção nessa cruz bonita aqui, ela está vazia, porque a cruz também significa a ressurreição, porque a cruz também significa a vida nova. E essa vida, meu querido, ao contrário das aritméticas, dos encontros de conta desse mundo, ela não funciona, meu querido. Presta atenção nisso, pela tua meritocracia. E você não tem que sair de casa para ganhar a vida, porque essa vida, ela foi dada para você por Jesus Cristo. Você não precisa. O homem livre é aquele que trilha o caminho da não necessidade. Você não precisa. E alguém vai dizer assim para você: por que você vive essa vida? Aí você vai dizer assim: é por Jesus. E o que você fez? Nada. Ele olhou para mim. E quando ele olha para qualquer pessoa, ele não vê pastor Wellington. Ele vê Latinho. Está ali, ó, amatutado, cheio de limitações e de falhas, mas é ele vê você. E não tem nada de especial na gente para que ele veja alguma coisa na gente. É a graça. É a graça. Isso rompe com toda a meritocracia do mundo. Isso rompe com toda a nossa vaidade. Isso destrói as estrelas que movem o mundo que nós construímos para nós mesmos. Porque a nossa vaidade, ela se torna pecado. Porque a nossa alma nova diz que todas essas outras coisas são ruins e são maléficas. Então, meu querido, o caminho para construir a alma é o caminho da volta à sensibilidade do amor. E agora você olhar para o seu próximo com profundo respeito, seja ele quem for. E não é o respeito com o qual ele se respeita, é o respeito pelo qual Deus trata o ser humano e faz dele humano. Essa construção de alma diz respeito a nos transformarmos, mais uma vez, em seres humanos, passivos de dor, de aflição, de alegria, de sofrimento, mas de, sobre todas as coisas, uma construção nova de ser humano, no qual o que move a vida e o combustível da existência é o amor. É o que faz, por exemplo,
a dona de casa levantar antes de todo mundo da casa, preparar um café da manhã assim delicioso. É o que faz o paizão chegar em casa cansado, mas procurar saber de cada um dos filhos. É o que faz o casalzinho de namorados refrear os impulsos sexuais por amor e respeito ao outro. Não é porque Deus quer castrar você das suas vontades, dos seus desejos. É porque, e outro dia, eu gostaria muito de conversar com os irmãos sobre 1 Coríntios 13. Mas é porque o amor, ele prevê momentos para as coisas acontecerem nas nossas vidas. E esse amor que produz respeito, ele olha e faz você olhar para o teu namorado ou para a tua namorada e dizer assim: eu te respeito tanto que a gente vai parar por aqui e talvez vai até acabar esse namoro. Porque sobre todas as coisas existe o temor pelo Senhor. Eu levo Deus a sério na minha vida. É o que faz você refrear o seu computador, por exemplo. Quando aparece um pop-up na sua frente e você de repente se vê na tentação de entrar em pornografia. E olha, meu querido, por trás daquilo ali existe gente, existem mulheres que perderam a alma, existem homens, existem homossexuais que perderam a alma há tanto tempo. Mas como a lei do mundo é só sacrificar os outros para satisfazer os nossos próprios desejos, a gente não liga. Mas a construção dessa alma diz assim: essas pessoas, elas são alvo da graça de Deus também. Então eu não vou alimentar esse mundo no qual elas vivem. Eu digo não. É você deixar de achar engraçado, por exemplo, jornal policial do meio-dia, quando fulano matou fulana, quando cicrano matou cicrana. É você acabar, sabe, com certos empedramentos e armadilhas desse meio gospel que a gente vive, sabe? Que diz assim: olha só, a irmã fulana deu uma escova no cabelo, ela está no mundo. Ela botou um pouquinho mais de maquiagem, ela está no mundo. Olha só, o irmão fulano, ele está ali malhando, está todo fortão. Isso é gente que está no mundo. Olha só, o outro irmão trocou de carro, e aí você julgou ele porque ele se meteu a besta. Está no mundo. Isso é ridículo. Isso é uma armadilha diabólica. O mundo é muito mais sutil do que isso, meu querido. Não necessariamente. Pode ser isso também, viu? Por isso que eu peço para você agora olhar para o seu coração e se consultar aí. Tem uma alma aí dentro? Você está em processo de construção da alma? Como é que está a tua vida com Deus, meu querido? Semana que vem a gente vai entender esses mecanismos pelos quais a alma é construída. E como a gente deve proceder diante dessas coisas. Porque nós somos tão lançados a cada dia a uma realidade que milita contra a Bíblia, e o espírito milita contra a carne contra o espírito, porque são opostos entre si, que a gente precisa se deter mais, para a gente compreender melhor como é que se dá isso na nossa vida. No reino de Deus, as coisas são nossas quando a gente abre mão. No reino de Deus, a gente tem alma quando a gente entrega a nossa alma. E eu espero que o Senhor abençoe a sua vida profundamente e que Ele construa essa alma em você. Vamos orar. Queria pedir a Deus, porque tem tanta gente precisando de alma. Tem tanta gente que perdeu a alma, mas vem à igreja. E eu acho que uma das coisas mais tristes que existem é um cristão sem alma. É um cristão que não permitiu que a alma se dilatasse dentro dele. Que vive uma distorção. Vive
uma coisa que não merece ser chamada de vida, que nunca entregou a vida. Eu queria te convidar nessa noite a entregar a sua vida, aí no seu lugar. Pai, nos reunimos, Deus, aqui nessa noite, porque todos nós indiscutivelmente precisamos do Senhor. E precisamos do Senhor porque nós somos muito mais do que gente material. Não somos máquinas, Deus. Como o C.S. Lewis falou, Pai, nós não somos um corpo com alma, nós somos uma alma com corpo. Só que aquilo que nos constrói algo por dentro só pode vir do Senhor. Pertence ao Senhor. E absolutamente nada de bom, Pai, pode vir desse mundo. No entanto, tem tanta coisa ruim lá dentro da gente, Deus. Tem tanta porcaria, Pai. Lava a gente por dentro e a gente vai ficar limpo, Deus. Restitui a alegria da salvação, Pai, na nossa vida. Limpa, Deus, o nosso coração, a nossa mente, nosso espírito. Porque nós somos de Jesus, a gente pertence a Ti, Deus. Então rompe com grilhões do inferno e com anos de construção de uma alma que existe somente de si para si, que é incapaz de amar, que é incapaz de viver a vida. E a vida é tão curta, Pai, a gente é como a folha que já já seca. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Pai, e transforma o nosso coração, porque pertencemos a Ti, Deus, e a Ti nos entregamos, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.